E agora nós vamos para o grupo das pessoas que têm cuidados excessivos com os outros e as essências indicadas então para esse caso. Vamos ver? Primeiro eu quero começar pelo Vine. Todas as pessoas que elas têm um cuidado excessivo com os outros, elas se preocupam com os outros, ou então os outros influenciam muito a vida dela, ou então ela influencia muito os outros. É tudo nesse contexto, tá? Tem alguma coisa a ver com as suas relações. E o Vine, o primeiro deles, é uma pessoa autoritária, uma pessoa que sabe das coisas, uma pessoa muito inteligente, muito sábio. Porém, ele pode se tornar autoritário, pode se tornar uma pessoa agressiva até. Ele pode ser cruel, porque ele sabe que ele está certo, então ele vai brigar até o fim por isso. Então, o Vine é uma pessoa que pode, no seu equilíbrio, direcionar multidões. Geralmente são aqueles diretores, donos de empresas grandes, só que em desequilíbrio eles podem prejudicar muitas pessoas. Então esse floral a gente também olha muitas vezes no comportamento das crianças. Tem crianças que acabam tendo esse perfil autoritário, aprende, é mais inteligente e acaba sendo um líder e se bem equilibrado, bem harmonizada essa emoção, ele vai ser fantástico. Mas se começa a virar uma autoridade, se ele começa a humilhar os outros, tem que usar o Vine para poder equilibrar. Os grandes homens e as grandes mulheres da nossa história têm um aspecto muito parecido com o Vine, tem um sistema emocional muito parecido com a descrição que o Dr. Bach faz da essência Vine. Por exemplo, Jesus sabia do que ele estava falando, ele sabia a verdade, ele era a própria verdade e ele conduzia as pessoas. Muitas pessoas têm um perfil, de saber a verdade, saber as coisas, mas não conseguem se relacionar bem com isso. Acaba extrapolando essa autoridade. O Vervain. O Vervain é um floral para quem é entusiasmado, fanático quando ele entra em contato com uma ideia que ele acha legal. Se ele gostar de alguma coisa, ele vai mergulhar profundamente. Só que tem um problema. Ele quer que todo mundo entre também no que ele descobriu. Seja num negócio, seja num modo de trabalhar, seja numa igreja, seja num partido político, ele vira fanático e ele não para de falar no assunto. Se ele entra num desequilíbrio, ele não para de falar no assunto. E ele também é aquele que fica querendo resgatar todo mundo. Ele acha que ele é responsável por todo mundo, então ele tem que cuidar. Às vezes ele extrapola, as pessoas nem querem o cuidado dele, mas ele está lá querendo cuidar, querendo garantir, deixa que eu faço. A pessoa tem um problema, fala para ele, ele não vai orientar, dizer qual é o caminho, não. Ele diz assim, bom, nós precisamos resolver isso. Ele já se enquadra no problema e às vezes ele até coloca a pessoa de lado e diz, deixa que eu resolvo isso. Será que tem bastante perfil desse por aí? Tem, né? Olha o limite, né? Tão tênue, até onde a gente pode ir. Um Vervain pode ser uma ótima pessoa, um ótimo profissional, um ótimo líder também. Só que ele tem que chegar num ponto onde ele não invada o campo da outra pessoa, os pensamentos, as ideias e também as coisas que entusiasmam os outros. Depois a gente tem o Rockwalter. Rockwalter é uma pessoa que ela, perante os outros, ela gosta de ser modelo. Então, é aquele que é perfeccionista. Ele sempre vai estar exigindo dele mesmo. Ninguém cobra dele, só ele mesmo cobra de si. Ele não quer saber de fazer coisas mais ou menos. Ele vai fazer sempre perfeito. E ele pode também ter muita dificuldade com as outras pessoas, porque ele vai querer fazer sozinho, porque ele quer fazer bem feito. E ele olha ali que a pessoa que está no grupo dele vai entregar um trabalho lá na escola, na faculdade, um trabalho que não é bem feito, ele prefere fazer sozinho. Então,
Ou ele pega e faz o trabalho inteiro. Ele diz assim para os outros: não, deixa que eu faço, pode deixar, eu tenho mais tempo. Mas tudo é porque ele quer fazer do jeito dele, perfeito. Esse floral é muito utilizado. Essa é uma essência que não vem de uma flor, ela vem da água da fonte que passa por pedras. É para que a gente possa sair dessa pedra emocional que a gente se formou e só funciona daquele jeito e tem que ser dentro desse formato. Ele tem que ser bom nas coisas. Ele não compete com os outros, ele compete com ele mesmo. Sempre ele tem que ser melhor do que ele já fez. E se ele não alcançar um padrão que ele colocar na cabeça dele, ele vai ter muito sofrimento. Inclusive no convívio com as outras pessoas. Por que ele está no grupo de cuidado excessivo com os outros? Porque ele está sempre cuidando para ele ser modelo dos outros. E agora a gente tem o chicory. Chicory é a flor da chicória. É um floral para pessoas apegadas excessivamente, pessoas cobradoras do amor, do carinho por uma certa carência. É uma pessoa que sente, ela faz muito pelos outros, ela cuida, ela faz pelos outros, é aquela mãezona, né, que está sempre realizando algo de bom por alguém, pelas pessoas, pelos filhos, ela faz tudo, mas ela espera retorno. Ela espera que o outro venha retribuir. De que ele esqueça o que ela fez por ele. Ela vai sofrer muito. E ela está sempre carente, sempre querendo então que os outros também façam por ela o que ela faz para todo mundo. Mas como ela é um tipo, né, emocional que desenvolveu esse modo de viver, esse comportamento, é hábito dela, não vai encontrar sempre pessoas tão generosas e tão prontas a cuidar dos outros. E aí ela vai se sentir injustiçada por isso, ela vai se sentir prejudicada, ela vai se sentir rejeitada. Então, é muito bom usar o chicory com crianças quando recebem um irmãozinho em casa, porque ela pode sentir que ela perdeu o lugar dela, então pode vir uma carência aí também, né? Por conta disso, ela tem que dividir espaço, ela não consegue desapegar das coisas, é uma pessoa que geralmente acumula bastante coisa, porque ela tem que ter bastante, sempre para ela poder fazer coisas para os outros. Essa pessoa pode desenvolver um certo ciúme também, possessividade nas suas relações. E agora a gente tem o beet. Beet é para pessoas irritadas, intolerantes e preconceituosas. Para pessoas que estão tendo dificuldade com outras pessoas que pensam diferente dela, que têm crenças diferentes, ela se irrita, ela fala, como é que pode fulano pensar assim? Esse tipo de floral é muito utilizado para pessoas que têm posicionamentos políticos muito fortes, muito firmes, e depois ela se irrita com todo mundo e briga até com todo mundo que é diferente dela, que pensa diferente. Esse floral vai trazer uma compreensão, uma tolerância às posições diferentes em relação a certos temas de outras pessoas. Então, com isso, dessa forma, ele se torna muito crítico. Ele critica tudo, não aceita nada. Então, esse foi o grupo de cuidados excessivos com os outros aqui da nossa mandala.